Você pinta o cabelo em casa? Ou você pinta somente no salão? Ou você pinta o cabelo dos outros? Você pinta o seu próprio cabelo? Seja qual for o seu pintar de cabelos, esse vídeo é para você. Olá, eu sou Amanda Santos, jornalista, e hoje a gente vai tentar entender por que é tão importante o pintar ou não os cabelos. Para começar essa nossa conversa, é legal deixar claro que existe comprovação científica de que nós humanos, nós pessoas, começamos a pintar os cabelos ainda na era paleolítica, ou seja, primeiro momento da nossa história como humanidade. Para você entender, esse período da humanidade, que é a era paleolítica, ela se encerrou há mais de 10 mil anos atrás, ou seja, faz tempo pra cacete. Os nossos parentes primitivos, aqueles lá das cavernas, eles usavam óxido de ferro que eles encontravam na terra para pintar a casa, né? Na época não era casa. Pintavam o lugar onde eles moravam, pintavam tecido, os instrumentos que eles usavam e até mesmo a pele com esse óxido que eles achavam na terra. Mas eles começaram então a usar nos cabelos, ou seja, há muito tempo atrás já pintávamos os nossos fios. Podem existir vários motivos, tá? Tem estudiosos pesquisando sobre isso o tempo inteiro. Mas o que a gente tem de concreto até agora? Que a gente começou a pintar as cabeças, né? Pintar os cabelos para diferenciar as tribos, por uma associação com uma proteção divina e até como cura de algumas doenças, para demonstrar status social e para segregar algumas pessoas. No início do Império Romano, por exemplo, as prostitutas elas eram obrigadas a ter o cabelo tingido de amarelo. Então, algumas usavam perucas, outras pintavam de fato seus cabelos, mas elas eram obrigadas a se diferenciar através da cor do cabelo na sociedade. Mas fato é que tudo começou de uma curiosidade em se diferenciar dos demais e de melhorar o próprio corpo. Lá no comecinho da nossa história já tinha uns impulsos aí, uns indícios de um interesse nosso em ser o diferentão do grupo, sabe? E de querer também mudar a nossa própria natureza. Isso tudo eu tô falando com base em estudos sociológicos e antropológicos, tá? Inclusive, nos anos 70, teve uma antropóloga, deixa eu colar o nome dela aqui, é Justine Cordwell, que ela fala sobre o quanto a humanidade, desde os tempos, deixa eu usar a frase entre aspas certinha dela, ó, desde os períodos mais tenros, tende a considerar o corpo humano como uma escultura primordial. E nós não gostamos muito do que nós vemos. Então, por isso essa coisa de querer melhorar o tempo inteiro, sabe? Mas, gente, vamos lá. Eu consigo ver essas motivações que eu citei aqui antes, eu consigo ver elas aplicadas muito hoje. Da gente querer pintar o cabelo para diferenciar grupos, né? Diferenciar povos, sociedades e pequenos grupos entre nós mesmos. Também por status social. Mas, enfim, eu consigo ver o quanto a gente recorre, o quanto a gente procura tinta permanente ou temporária por essas mesmas motivações. Ou vai dizer que você também não pinta o cabelo porque você quer se diferenciar de alguma forma, ou porque você acredita que isso passa uma diferença, uma ascensão social de alguma maneira no grupo onde você atua. Pensa aí um pouquinho, como que é quando você vê uma pessoa com o cabelo desbotado? Mesmo que não tenha uma tintura, que o cabelo natural da pessoa, ele não tá ali bem tratado, bem cuidado. E aí você vai falar, mas Amanda, não é uma questão de tintura. Mas a gente associa também a cor, né? A gente pega o quanto a cor do cabelo, de repente um cabelo meio queimado de sol, que tá desbotado, como que a gente enxerga esse cabelo? Ou uma pessoa que está começando a ter os fios grisalhos, como que a gente enxerga o cabelo que fica mais ressecado, aquela coisa que fica meio desigual, uma parte tá branca, a outra parte vai ficando meio amarelada. Como que é isso? A pessoa que tá passando pela transição para começar a ter os fios grisalhos, ela normalmente vive um terror, né? É difícil uma pessoa bem resolvida em ser grisalha. Normalmente ou eu vou recorrer à tintura para esconder os fios brancos, ou eu vou de fato acelerar o processo e vou deixar tudo logo embranquecido. A diferença que eu consigo ver é que hoje a gente tem um apelo, uma necessidade maior de querer ajustar o nosso corpo em tempo inteiro, sabe? Em querer melhorar o nosso corpo, em querer corrigir erros, né? Porque
erros que eu digo, porque né, a gente tem que contestar o quanto isso é erro ou não, mas a gente acredita, a gente olha para nós enxergando defeitos e a gente quer corrigir eles o tempo inteiro. A gente não aceita aquilo que é nosso, que é diferente, ou a gente quer o tempo inteiro estar dentro de um padrão, não é verdade? Então eu acrescentaria aí numa motivação moderna para a gente pintar os cabelos uma necessidade de corrigir algo que a gente acredita que não está bom. Ah, esse meu cabelo é muito apagado, eu preciso pintar. Ah, eu acho que esse tom não representa a força, não representa a riqueza que eu sinto, que eu quero passar, que eu quero que a minha imagem deva passar. Ou, ai, esses meus fios brancos estão muito desiguais, tá com uma coisa meio, não tá uniforme, eu preciso também corrigir este problema, entende? São vários fatores, né? Inclusive desejos criados na gente. Pensa aí nas propagandas que você assistiu ultimamente. Vamos pegar só o último mês. E eu não tô falando de propaganda de venda de tintura para cabelo, tá? Eu tô falando de todas as propagandas que a gente tem acesso e que mostram pessoas que tá tudo muito alinhado, né? Tá tudo sempre muito certo. O tom do cabelo é vivo, é uma coisa muito uniforme, é tudo muito controlado. E a real é que a gente não tem tanto controle assim sobre os nossos fios. Como, aliás, a gente não tem controle sobre um monte de coisa, né? Daí você pinta o cabelo, mas os fios ainda estão desalinhados. Então você precisa de um produto específico que é para domar os fios. Só que você domou, mas aí o cabelo tá sem brilho. Então você tem um outro tipo de tratamento só para repor brilho. Mas Amanda, qual é o problema em eu querer meu cabelo saudável? Problema nenhum, se a questão estivesse de fato em você querer um cabelo saudável, quando na verdade você quer tudo que está por trás do que o cabelo saudável representa, que muitas vezes é um cabelo saudável e real. E a gente tem um agravante de não estarmos satisfeitos nunca com a nossa própria imagem, ou pouquíssimo satisfeitos com o que é de fato natural, com o que é nosso, com o que veio da gente, né? Essa combinação única que a gente tem dos tipos de melanina, a eumelanina e a feomelanina, deixa eu ver se eu falei certo, peraí, a feomelanina, isso mesmo, que cria pra gente essa cor única que nós somos, que cada um é. A tecnologia estética usada para correção é um ganho maravilhoso para nós, para a humanidade. Mas essa mesma tecnologia usada sem medida para cobrir insatisfação emocional é um erro. Vazios emocionais a gente preenche se conhecendo melhor. E se você gostou desse vídeo, continua aqui, que vai aparecer um outro na tela para você continuar essa nossa reflexão que a gente começou, que é a importância de você conhecer você mesmo. Até mais!